judaísmo em termos de estrutura de culto. Isso tem origem no judaísmo. E essa origem da liturgia da palavra na sinagoga se dava de três maneiras. Você tinha a estrutura da leitura, você tinha o canto dos salmos e você tinha as orações. Que é exatamente o que era a liturgia da palavra inicial. Você tem a leitura, você lê uma epístola, no caso a primeira, a segunda leitura, a epístola. Você lê, você canta um salmo e depois você faz orações, que a gente faz as orações universais aí, as orações dos fiéis. Posteriormente, a liturgia da palavra, na verdade é inserida na liturgia da palavra. Hoje, após o credo, ela foi inserida também. Então, a liturgia da palavra é aquela parte que vai se fazer exegese da palavra. Isso também faz parte do contato com o Cristo, do contato com a palavra. Essa palavra precisa ser uma palavra viva. Eu falo que é que nem música. Você pega uma partitura musical, se você não tocar aquela música, ela está morta. A partitura, ela não é música. São registros musicais que são mortos. Você precisa de um músico pegar a partitura e tocar o que está escrito para que a música fique viva. E a mesma coisa a palavra de Deus. Para você fazer ela ficar viva, você precisa proclamar ela, você precisa pronunciar ela. Essa pronúncia da palavra também participa da herança judaica. Por quê? Porque qualquer pronúncia de palavra tinha um quê de sacralidade. Você pronunciar o texto, existe um tipo de postura, um tipo de entoação que dê sacralidade àquele ato. O Senhor é o meu pastor. O vernáculo entrou na igreja, o vernáculo é a gente falar nosso idioma, a partir do missal de Paulo VI, que foi após o Concílio Vaticano II. Então, uma pequena provocação para vocês entenderem uma coisa importante. No templo judaico, se lia a Torá em hebraico, mas não se falava necessariamente o alto-hebraico. Quem estuda a língua sabe que existem dialetos e existem línguas. O Hochdeutsch alemão, ou então os dialetos que tem na Itália, ou que tem na Espanha. E também o aramaico era um dialeto. Então, não necessariamente quem ia para a sinagoga entendia o que estava sendo proclamado. Porque existe um momento depois de exegese. Você vai, o rabi faz a exegese, ele explica o que tem o texto. E a gente tem a homilia. O padre vem e explica o que tem o texto. Mas quando eu digo explica, diz exatamente o que está escrito, que ninguém entendia. Hoje a gente entende, supostamente, nós entendemos o que está escrito. Mas o padre vem e interpreta. O nível de explicação era mais profundo, porque era numa língua desconhecida, como era o latim, que no primeiro momento era a língua dos cristãos. Por quê? Porque o cristianismo ele começa a se expandir a partir de Roma, no Ocidente. E com a língua que era a língua dos mais simples. Quem era intelectual naquela época falava grego, não falava latim. O grego era a língua dos filósofos. O latim era a língua dos soldados do mundo. Isso é simples. Por isso que o cristianismo se expande no Ocidente com a língua latina, porque ela estava presente em toda a Europa ocidental e era conhecida pelas pessoas mais simples. Então, se um dia vocês forem numa missa extraordinária, em Belém tem lá na igreja do Rosário dos Anos, entendam que pronunciar esse texto litúrgico em latim não é uma agressão à participação de vocês na liturgia. Porque veja, a língua faz parte da sacralidade também. É por isso que a gente tem que ter cuidado como a gente pronuncia na nossa língua o texto. Acentos equivocados, vírgulas equivocadas. Não dá a interpretação que o gênero literário pede.
Isso tudo você está dificultando a interpretação do texto. Uma outra coisa importante é que a missa ela era completamente cantada de sentido. Não no sentido que a gente entende hoje, mas ela era entoada com uma nota fixa, chama reto tono. Por quê? Porque assim ficava mais fácil de entender. Você está numa basílica maior que essa, tem pessoas lá no fundo, você não tem isso aqui. Então, para a pessoa ouvir palavra do Senhor, fica mais fácil a pessoa ouvir que está longe, e você articula de uma maneira que fica compreensível. Por isso que se usa esse artifício, e a missa era toda cantada. De certa forma, o microfone pode ser um instrumento muito bom de comunicação do Evangelho, mas pode ser um instrumento diabólico. Isso aqui pode destruir. Se a gente não sabe usar isso aqui, a gente destrói a palavra. Tá? A gente precisa aprender a usar isso aqui. A questão do folheto. Eu falo disso porque quero falar duas coisas da questão do folheto. É que o folheto pode ser um instrumento maravilhoso também para entender a palavra, e também pode ser um instrumento que dificulta. Por quê? Porque as pessoas que leem passam a não se preocupar muito, porque as pessoas têm o texto na frente. E as pessoas que têm o texto na frente passam a não prestar muito atenção no que está proclamando. Então, mal usado, o folheto pode atrapalhar essa proclamação do texto. E uma outra observação é que o folheto é um resumo, né? Então, isso é uma outra coisa que dificulta o cristão. Por quê? Vocês já viram o missal cotidiano? Já viram? É um livrinho assim que tem todo o ano litúrgico, com todas as leituras, com todas as coletas, com tudo. Tem tudo. A gente perdeu o hábito do missal cotidiano. Por quê? Porque para poder você usar, você tem que saber usar. Saber que parte fica ordinária da missa, saber que parte é a leitura, que santo é o, enfim. Se você não sabe usar, você não consegue acompanhar a missa. Então, o folheto facilita, o instrumento facilita, porque ele pega de várias partes do missal cotidiano e agrupa a daquele dia. É importante, talvez, vocês fazerem um minuto litúrgico sobre o folheto, sobre o bom uso do folheto litúrgico. Tem aquelas cenas engraçadas, né? Aquele momento que vira a página do aí fica aquele barulho todo do texto virando. Entenderam a importância de proclamar o texto? A partir de agora, eu vou colocar trechos de documentos da igreja já recentes que tratam do leitor, da função dele, certo? Para a gente ver o que os documentos dizem para eles. O primeiro documento que vai tratar da nova liturgia é a Constituição Sacrosanto Concílio, que é do Concílio Vaticano II. Então, após muitos séculos de silêncio sobre os leitores leigos da liturgia, a Igreja, na Constituição Sacrosanto Concílio, veio lembrar que eles realizam o verdadeiro ministério litúrgico e que, para fazer com propriedade, tem alguns erros, tá, gente? Com piedade, e do modo que convém, precisam de duas coisas: imbuir-se do espírito litúrgico e formar-se cada vez mais. Aí cita de lado o Sacrosanto Concílio. Os leitores desempenham autêntico ministério litúrgico. Exerçam, pois, os seus mundos com piedade autêntica e do modo que convém a tão grande ministério e que o povo de Deus tem o direito de exigir. É, pois, necessário imbuí-los do espírito litúrgico e formá-los para executarem perfeita e ordenadamente a parte que lhes compete. Então, vocês exercem um ministério. No início do cristianismo, você sabe que a maioria eram leigos no início do cristianismo. Depois começou a se desenvolver essa hierarquia que a gente tem hoje na igreja. Cleicato, os bispos, etc. Aos poucos, os leitores também começaram a fazer parte dessa hierarquia. Então, um leitor ou um subdiácono poderia se tornar isso, somente fazer parte do clero, sendo só isso.
esse tipo de função não existe mais. Mas até boa parte do período cristão, inclusive até depois da Reforma de Trento, os leitores, eles também pertenciam ao clero, como diácono, como subdiáconos. Eles tinham votos. Eles eram aquela pessoa que queria entrar para o clero, mas não queria ser um sacerdote, não queria ser um padre, não queria ser um diácono, não queria ser um leitor. Assim como também tinha os cantores da escola que cantava. Escola é o termo do coro que canta na missa. Então isso tudo eram ministérios, mas ministérios que eu digo assim, faziam parte da estrutura da igreja e não eram do laicato. Entendem quando eu falo isso? O Vaticano II retomou a participação do laicato como no início do cristianismo, nessas funções. Mas o ministério continua. Então vocês exercem o ministério. Vocês precisam então se fortalecer para exercer esse ministério. Vocês precisam se preparar, precisam ler os textos. Você vai ler no domingo, você sabe que você vai ler, você vai estudar aquele texto. Não só a pronúncia, você vai estudar o que ele diz, com a interpretação, o que alguns santos disseram sobre ele, extrair de outros passagens que têm ligação. Por exemplo, hoje é domingo letário, por isso que a gente está de rosa. O quarto domingo da quaresma tem ligação direta com o terceiro domingo do advento, que é rosa, vocês sabem que é rosa? Pois é. Letare, alegrar-se, gaudete, que é o terceiro domingo do advento, também é alegrar-se. Eles dialogam esses dois domingos. Então, será que as leituras de hoje não dialogam com as leituras do terceiro domingo do advento? Importante a gente procurar saber sobre isso alguma coisa. Logo depois do Sacrosanto Concilium sai a instrução Inter-Ecumenite. Então, logo assim que a publicação da Constituição Litúrgica, antes da reforma começar a ser realizada. Então vejam, a reforma litúrgica ela é posterior ao Concílio Vaticano II. A Sacrosanto Concilium dá as bases, mas a reforma acontece após, com o missal de Paulo VI, primeira edição. Na verdade, foram lançadas duas edições. A segunda que corrigiu e tirou a primeira de circulação. Porque a primeira ainda tinha elementos que traziam da missa, que é a missa extraordinária hoje, do missal de João 23. Vocês precisam conhecer os missais também, as edições, o que ele diz, qual a importância deles. Porque lá no missal você tem instruções, e os leitores estão lá, dizendo quais são as instruções para os leitores. Vocês vão ver algumas citações agora. Nas missas solenes, não solenes, celebradas com a participação dos fiéis, as leituras e a epístola com os cânticos internacionais podem ser lidas por um leitor idôneo, enquanto o celebrante escuta sentado. Idôneo quer dizer que é um leigo, tá? Então, nesse primeiro documento, já está autorizando de ter leitores que não faziam parte da estrutura acreditada. Antes, a leitura era feita, e hoje é na missa extraordinária, pelo subdiácono, que fazia epístola, e pelo diácono, que fazia o evangelho. O sacerdote não tem a função de fazer a leitura da palavra. Isso já é bem antigo. O sacerdote não celebrava, não lia. Lia sim, na necessidade, quando não tinha quem fizesse. O leitor leigo pode mesmo ser chamado, na falta de ministros ordenados, a proclamar uma parte do Evangelho da Paixão, no domingo de Ramos, na sexta-feira da Paixão. Na falta de 1, 2 ou 3 diáconos ou presbíteros, o Evangelho da Paixão e da Morte do Senhor pode ser proclamado por outros clérigos, ou mesmo por leigos vestidos, porém, com as vestes de tudo. É porque essas leituras são feitas em forma de diálogo, em personagens, como um jogral. Então, na falta de clérigos para fazer a leitura, os leigos são convidados a participar também do jogral. Aí depois tem citação no Musicam Sacra, que é um documento sobre música, mas que lembra dos leitores também. O leitor tem um lugar próprio na ação litúrgica. Ter um lugar próprio quer dizer ter um serviço a realizar, não por livre iniciativa ou por exigência do próprio leitor. Isso é importante, tá? Um exemplo para a gente vê como é no Vaticano. O
Olha a missa do Vaticano, faz assim. Lá tá certo, com certeza. Se lá estiver errado, aí complica, né? Então a gente olha lá para ver se eles estão no altar, como é que eles exercem a função. Então eu dizia que não é por livre iniciativa ou exigência do leitor, mas quando isso lhe é indicado ou pedido pelo bispo ou presbítero, às quais compete ordenar e organizar tudo que se refere à celebração. Aqui ele só está dizendo, gente, que não é vocês que decidem. Quem vai decidir é o sacerdote. Ele vai entrar em contato com o de liturgia. E isso aqui é só para a gente não ficar murmurando, porque a gente não escolhido. Eu queria ler esse domingo, não escolher. Né? Só para fazer essa observação. No entanto, depois de nomeados, convidados ou instituídos, os leitores leigos não realizam serviço litúrgico por concessão de quem os chama, mas porque são membros do povo de Deus, com capacidade para realizar o ministério que lhe é distribuído, em razão do sacerdócio comum ou batismal. A capacidade para ler a palavra na liturgia vem do batismo e confirmação, o chamado nasce do convite da nomeação da hierarquia. Na primeira descrição que possuímos da leitura da palavra de Deus, era o leitor leigo que fazia todas as leituras, mesmo do Evangelho. Essa descrição é de Justino, no ano 150. Tendo os leigos deixado de ser chamados para ler a palavra, de ministros passaram a ouvintes, agora de simples ouvintes voltaram a poder ser ministros na palavra. As ações litúrgicas são celebrações da igreja, isto é, do povo congregado ordenado sob a presidência do bispo ou do presbítero. Os leitores ocupam na ação litúrgica um lugar especial por causa do seu ministério. Ao contrário do que por vezes parece pensar-se ou dizer-se, o mais importante não é ser nomeado ou ser instituído leitor, mas sim chegar a ser um bom leitor e, com o tempo e prática, tornar-se um excelente leitor. Bom leitor é aquele que profere de modo bem inteligível aquilo que lê. Excelente leitor começa a ser aquele que, além de ler bem, lê com arte e com alma, com inteligência e com calma, adaptando a voz a cada gênero de leitura que proclama. Isso é muito importante. Se eu vou ler, digamos assim, os gêneros, a parte que Deus cria o mundo. E Deus criou o mundo. E Deus disse. E Deus disse, né? Porque Deus está dizendo, firmeza de Deus que fala. Quando a gente, não é que a gente vá fazer vozes para interpretar os personagens, não estou dizendo isso. Mas a intuação que eu dou, ela identifica um personagem. E você tem que conseguir identificar esses gêneros. Os salmos são cantos. Você tem textos que são epopeias, que são heróicos. Você tem textos reflexivos, eclesiásticos. Cada um tem uma personalidade. A gente precisa colocar a personalidade no texto. O leitor pronunciará os textos que lhe dizem respeito de forma bem inteligível, para que a resposta do povo, quando o rito exige, resulte mais fácil e natural. Convém que os ministros de qualquer grau unam a sua voz de toda a assembleia, nas partes que pertencem ao povo. E agora eu vou entrar no missal, essa é a instrução do missal humano. A instrução geral, ela está na terceira edição. O missal deveria estar na terceira edição. Ele já foi lançado em latim, na terceira edição, e a versão em português está em tradução. Mas a gente tem ele traduzido só a parte das instruções, que é a maior orientação que tem para a liturgia hoje, é essa instrução do missal. A parte que introduz e dá as orientações. A Instrução Geral do Missal Romano foi o primeiro documento da reforma litúrgica a abordar sistematicamente todos os aspectos do ministério dos leitores, diáconos, leitores instituídos, leitores e leitoras nomeados. Dia 4 de dezembro de 2013, no 40º aniversário da aprovação da Sacrosanto Contínuo, o Secretariado Nacional de Liturgia publicou a terceira edição típica do documento fundamental da reforma do missal, que apresenta diversas modificações em relação às duas edições anteriores. É desta terceira edição que vão ser extraídos textos citados em respectivos números, todos eles novos, dando que, ao contrário do que sucedeu anteriormente, o capítulo 1 da sequência é a numeração iniciada no programa. Mas tudo que está entre aspas aqui foi extraído da terceira edição do missal, tá bom?
A tradição litúrgica mostra que não é o presidente da celebração que compete a ler os textos bíblicos na liturgia. O presidente tem outras funções. Quando acontece ser eleitor, o que infelizmente não é raro, o fato deveria aparecer como exceção, mesmo na missa semanal, muito mais na missa dominical. O evangelho que o presidente lê com tanta frequência deveria ser proclamado por um diácono, ou então por outro sacerdote distinto daquele. Claro, gente, que a nossa realidade não nos permite sempre disso acontecer. Nem sempre nós temos diáconos e outro sacerdote na missa, mas quando tiver, a instrução é essa. Segundo a tradição, a função de proferir as leituras não é presidencial, mas ministerial, e aqui é a citação inicial. Por isso, as leituras são proclamadas por um leitor, mas o evangelho é anunciado pelo diácono, e na ausência dele por outro sacerdote. Se, porém, não estiver presente o diácono nem outro sacerdote, lê o evangelho e próprio sacerdote celebrante. E se também faltar outro leitor idôneo, o sacerdote celebrante proclame igualmente as outras leituras. Isso acontece também quando a gente tem uma celebração particular, uma missa de sétimo dia, alguma coisa assim. Pessoas que às vezes não frequentam muito, vão só naquela missa de falecimento ou de aniversário, geralmente nem sabem que tem que fazer leitura, e o sacerdote às vezes toma iniciativa e ele faz todas as leituras da celebração. Mas é melhor que não seja assim. O leitor é instituído para fazer a leitura da Sagrada Escritura, com exceção do Evangelho. Pode também propor intenção de oração universal e, ainda na falta do salmista, recitar o salmo entre as leituras. Não se deve, porém, esconder que, na sua quase totalidade, os leitores das nossas comunidades paroquiais não são instituídos. Tendo presente essa realidade, a nova instrução geral modificou o texto que a ele se referia, dando-lhe uma redação mais clara e substituindo a anterior expressão leitores encarregados por esta que nos parece ser mais exigente, leigos designados para proclamar a leitura da Sagrada Escritura. Na falta de um leitor instituído, podem ser designados outros leigos para proclamar a leitura da Sagrada Escritura, desde que sejam realmente aptos para o desempenho desta função e se tenham cuidadosamente preparado, de tal modo que, pelas escutas das leituras divinas, os fiéis desenvolvam no seu coração um afeto vivo e suave pela Sagrada Escritura. O que ele está querendo dizer aqui é que a gente pode começar a instituir leitores. Não são instituídos, designados, os ministros da Eucaristia. Então, igualmente, é possível que possa ser nomeado um grupo de leitores, anualmente, que sejam consagrados para desempenhar essa função. Entenderam? Acentuamos o termo designados que acabamos de citar e sugerimos, de acordo com o número 107, todo ele novo que a realidade expressa passa a ser visível nas nossas paróquias. De que modo? Organizando com alguma frequência pequenos cursos, que é o que a gente está fazendo agora, que deverão terminar pela designação, sob forma de bênção litúrgica e por nomeação temporária daqueles que frequentaram com aproveitamento, e que o pároco declara capazes de desempenhar com qualidade a função de leitura. Então, esta designação a realizar pelo pároco ou reitor da igreja, bem como a instituição que é reservada ao bispo, e nada muda o estatuto dos fiéis que a recebem, dado que o primeiro grau do ministério ordenado é o de diácono. Ao ser designado, nomeado ou instituído leitor, um leigo não passa a ser clérigo, continua a ser leigo. Então é exatamente como o ministro da Eucaristia. As funções litúrgicas que não são próprias do sacerdote ou do diácono e das quais se tratou acima, também podem ser confiadas a leigos idôneos, escolhidos pelo pároco ou reitor da igreja mediante uma bênção litúrgica ou por nomeação temporária. Inclusive os músicos, tá? Eu estava lendo isso lembrando do grupo de música. Você pode também fazer a mesma coisa, um curso, preparar e abençoá-los para aquela função durante aquele ano. Sobre o ambão. O ambão deve estar bem situado para que o povo possa ver e ouvir os seus leitores. A dignidade da palavra de Deus requer que haja na igreja um lugar adequado para a sua proclamação e para o qual, durante a liturgia da palavra, convirja espontaneamente a atenção dos fiéis. Em princípio, este lugar deve ser um ambão estável e não uma simples estante móvel. Do ambão são proferidas unicamente as leituras, o salmo responsorial e o precônio pascal.
A dignidade do ambão exige que só o ministro da palavra suba até ele. Vocês sabem que tem muitas igrejas que tem dois, né? Tem um ambão e tem outro. Aqui a gente não tem, mas a gente faz o comentarista aqui. E essa é a maneira correta. O comentário não fica no ambão, o comentário fica em outro lugar. O ambão é destinado às leituras. Atenda-se aos que os fiéis não somente possam ver o leitor, mas também consigam ouvi-los comodamente, recorrendo aos meios de técnica moderna. Mas creio que a orientação é que seja à direita do altar. E o lugar do comentarista, eu já vi em igreja que é ao lado do ambão, à direita. Por exemplo, lá na Sé é assim, né? O comentarista fica do lado do ambão. Ou ao outro lado, em um outro, na mesma altura como na basílica, ou aqui que é mais discreto, fora do altar. Se estão presentes várias pessoas que podem exercer o mesmo ministério, nada obsta a que distribuem e desempenhem entre si as diversas partes do mistério. Está querendo dizer aqui é o seguinte: se tiver mais de uma pessoa, por que uma mesma pessoa vai fazer todas as leituras? Por que ela vai ler o salmo também? Então, pela quantidade de pessoas que está disponível a servir, é bom que se alternem as pessoas que fazem e proclamam as leituras. Reunido o povo, sacerdotes e ministros encaminham-se para o altar por esta ordem. Isso aqui ele está querendo dizer na ausência do diácono. Então, na ausência do diácono, o leitor vestido com veste aprovada pode levar o evangeliário, um pouco elevado. Neste caso, vai à frente do sacerdote, se não, vai junto com os outros ministros. Se o leitor substitui o diácono na posição de ingresso, ele vai à frente com o evangeliário. Chegando ao altar, faz com os outros uma inclinação profunda, se leva o evangeliário, sobe ao altar e sobre ele depõe o evangeliário. Depois oculta ao seu lugar no presbitério, junto com os outros ministros. Eu não vi ainda a gente fazer procissão levando o evangeliário, sempre fica no altar. Me corrija se eu estiver errado. Sempre o diário, né? Mas só quando tem alguma missa solene. Mas acho que essa orientação é para missa solene. Mesmo com o leitor, é sempre para missa solene. Os leitores podem vestir a alva ou outra veste legitimamente aprovada pela conferência episcopal em cada região. Nos domingos e solenidades, o leitor deve cantar a palavra do Senhor. E se souber também o início da leitura. Eu botei de propósito isso aqui, tá? Porque eu sabia que vocês iam se assustar. Nas solenidades, a recomendação é que se cante as leituras. Mas o cantar as leituras não é o cantar do salmo que a música faz. São fórmulas parecidas com o que o diácono faz e o sacerdote nas orações. Oremos. É isso que eu vou cantar. Depois eu vou colocar mais exemplo para vocês. Ou seja, não tem que ser do grupo de música para fazer isso. Vocês podem desenvolver, de repente, essa habilidade. De repente, no tríduo pascal tem um leitor que vai cantar leituras. Olha só que legal. Joguei a semente aí, vocês podem se quiserem. Uma tal omissão significa que, mesmo nos documentos litúrgicos oficiais, haverá sempre pormenores a completar o corrigido. Não desconhecendo que, no número 38, se diz, na rubrica e norma que segue, a palavra dizer ou proferir devem ser entendidas referentes quer ao canto, quer à simples recitação. Ou seja, quando eu digo proclamar, proferir, também quer dizer que eu posso cantar. Como eu disse, a missa desde o início era toda cantada. No rito extraordinário não tem missa falada. Ou você tem a missa toda cantada, ou você tem a missa baixa. Missa baixa você não ouve nada que o sacerdote fala. Ele proclama só as leituras, o resto é tudo a voz baixa no altar. Ele fica verso deu, direção ao sacrário e não ao povo, e celebra tudo em missa de voz baixa. Ou, se for cantado, ele canta tudo. Inclusive o início do Kyrie, o início do Glória, as coletas, tudo. A eficácia pastoral
escolha das leituras se fizer de comum acordo com aqueles que têm parte ativa na celebração. É necessário que antes da celebração os leitores saibam perfeitamente, cada um pela parte que lhe cabe, quais os textos que vão ser utilizados, não deixando nada à improvisação. Tá? A gente tem às vezes a falsa impressão de que improvisado Deus age. Tem essa história? Que faz muito retiro, aí, meu Deus, estava tudo programado, saiu tudo ao contrário. Então, improvisado Deus agiu. Quer dizer, ele só age no improvisado às vezes na nossa cabeça. Gente, se não tivesse todo programado, ele não ia sair e mudar o contrário, já estava programado. Então, nós temos uma responsabilidade de programar as coisas. O primeiro livro litúrgico de canto gregoriano que chegou no Brasil, sabe como ele chama? Teatro Eclesiástico. Porque os antigos tinham essa noção de que a missa é um teatro. É um teatro porque tem personagem, tem figurino, tem falas, tem diálogo. Né? É um teatro no sentido bom, não no sentido de que eu estou profanando a missa, não é isso? Cada personagem tem que saber suas falas nesse teatro. Você não vai chegar a improvisar. O texto está na minha frente. Beleza, mas é só o texto. Você não sabe o que ele diz, não sabe de onde foi tirado, não sabe qual o significado, qual é o gênero dele, que interpretação você vai dar. As palavras difíceis saem todas cuspidas, o nome das cidades, o nome dos profetas, todos esses nomes difíceis que tem no Antigo Testamento. Tem que ensaiar, tem que treinar. Que nem a música que tem que ensaiar. Nos textos que devem ser proferidos claramente e em voz alta pelo leitor, a voz deve corresponder ao gênero do próprio texto, a forma de celebração e a solenidade da Assembleia. Nada de ler tudo assim. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Então, Evangelho de Lucas. Jesus entrou na Galileia e fazia muitas coisas. Dormi aqui. Porque está doce, delicado. Mas não tem, parece, não tem intuação. Tudo, sabe? Os italianos chamam de piatto, né? É plano, é raso, não transmite a emoção que precisa. Ok, encerrado os textos que tem no documento. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Mas são elementos que tem na entoação cantada da palavra que são importantes para vocês conhecerem e aprender da entoação falada também. 4 elementos que um cantor de leitura precisa conhecer para cantar bem a leitura. Esses 4 elementos chamam, o primeiro chama flexa. Tá? O flexa aparece no formato de uma cruzinha do lado. Se vocês pegarem o dos olhos, do lado do salmo, às vezes, em algum lugar tem um flex, tem uma cruzinha, aquele é o flexa, tá? O que o flexa marca? O flexa marca uma vírgula. Ele divide frases, certo? Vocês vão ver também na liturgia das horas o metrum. O metrum é um asterisco. Vocês veem aí, tem aquela frase do salmo, aí tem um asterisco do lado, já viram? Chama metrum. O que ele marca? Ele marca a metade do período inteiro frasado. Então, todo salmo que tem um formato regular, ele tem sempre, toda frase, todo verso do salmo tem sempre 2 frases e é dividida pelo metrum. Quando ele tem 3 frases, você vai ter que ver um flexa lá para poder designar que tem uma terceira frase. Por que é importante eu saber o que é o flexa e o metrum? Porque ele vai marcar para mim no texto, ou então eu posso usar ele como elemento para eu marcar o meu texto e saber como eu vou entoar ele. Os outros 2 é o ponto de interrogação e o ponto final. O ponto final termina um grande período, né? Um parágrafo, ou termina a leitura. Aqui tem a melodia da primeira leitura. A melodia da primeira leitura é uma, a melodia da segunda leitura é outra. São padrão definidas. Essa leitura está dizendo: sois vós, Senhor, o nosso Pai, o nosso Redentor,
desde os tempos passados. Por que, Senhor, desviar-nos para longe de vossos caminhos? Por que tornar nossos corações insensíveis ao vosso temor? E no entanto, Senhor, vós sois o nosso Pai. Nós somos a argila da qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E cantado seria Lectione libris ae profete, tu Domine Pater noster Redentor noster. Flexa. A século nomen tuo. Metro. Quer dizer, primeiro uma vírgula, a melodia da vírgula é noster, e do metro é tu. Eu só estou explicando os elementos que tem na leitura, não se assuste. Quare rare nos fetis ti Domine, devis tuis, indurasti cor nostro. Pergunta agora. Ne timeremus te. A melodia da pergunta muda. Aí as pessoas sabem que é uma pergunta. Et nunc Domine Pater noster est tu, nos vero lutum, et ficum noster tu, et opera manum tuarum, omnes noster, verbum Domini. Aí a segunda. Deo gratias. Vocês viram os elementos do métron, essa descida mais delicada, a flexa, e a pergunta, a melodia muda, para poder entender que é pergunta. Então, para fazer bem essa leitura, primeiro eu tenho que ver todas as palavras que são difíceis, que eu tenho que pronunciar bem, as palavras desconhecidas, terminações de verbos, os S's, que às vezes a gente engole no final. E depois ver o gênero, uma profecia. Olha só, oráculo recebido em visão pelo profeta Abacuque. Vocês sabem que é oráculo? Quando Deus fala, ele se manifesta. Então, o Abacuque está fazendo perguntas a Deus. Até quando, Senhor, implorareis sem que escuteis? Até quando vós clamarei violência, sem que venhais em socorro? Então precisa ler as perguntas, tem que ter cuidado. Às vezes as perguntas são compridas, a gente não vê o ponto de interrogação. Aí a gente lê tudo como se fosse uma frase sem pergunta, porque a gente não olhou antes a leitura, não estudou. Aí a gente muda a intuação só no finalzinho assim, para parecer que é pergunta, mas fica estranho. Se já fizeram isso, já, né? Normal, acontece. Tem essas perguntas longas, olha só. Olha essa pergunta: até quando vos clamarei violência sem que venhais em meu socorro? Essa é uma pergunta longa. Por que me mostrais o espetáculo da iniquidade e contemplais vós mesmo essa desgraça? Só vejo diante de mim opressão e violência, nada mais que discórdias e contendas. Existem elementos que vocês podem utilizar, que são elementos dramáticos. Dramático não é de drama lá na sessão da locadora, que é filme triste, não é isso. Dramático é que você faz virar um personagem. Sentido de drama, sentido de teatro, de personagem, de fala. Então você pode fazer pausas, você pode orar na assembleia, você pode destacar palavras que são importantes do texto. O que vocês acham que é importante em até quando, Senhor, implorarei sem que escuteis? Na frase em toda, o que vocês separariam? Ou dessa frase, só vejo diante de mim opressão e violência, nada mais que discórdias e contendas. E Deus respondendo: escreve esta visão, grava em tabuinhas para que ela possa ser lida facilmente. Toda frase da leitura tem palavras-chave. E essas palavras-chave precisam ser melhor comunicadas para a Assembleia.
você pega a palavra-chave das frases, você dá um destaque para as palavras-chave. Mas para isso você tem que estudar o texto antes para ver o que poderiam ser as palavras-chave. Eis que sucumbe o que não tem alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Essa aqui é a melodia da segunda leitura, que é diferente da primeira. É um pouco mais difícil, tá? A melodia da segunda leitura. Sabemos que a segunda leitura sempre é uma leitura extraída das epístolas, né? Do que vem depois dos evangelhos. A primeira depende do tempo litúrgico. Se for durante a Páscoa, a primeira também é extraída, né, das epístolas. E o resto dos anos do tempo litúrgico, dos períodos, são leituras ou de profetas, ou da Torá, ou de livros sapiensais do Antigo Testamento. Então, Lectio Epistolae Hebreus, se for para os hebreus. Multifaria multisque modis seleta dextera majestatis in excelsis, tanto melhor angelis effectus, quanto differentium pre illis nomen relicari, cui ele dixit aliquando angelorum, filhos meus és tu, pergunta, ego die genuite, et cum iterum introducit primogenitum ignorem pere, dicit et adoret Deum, omnes angeli Dei, per Domini, Deo gratias. Esse é mais comum, a gente sempre ouve. Palavra da salvação. Claro que a gente não vai ler em latim, né? Então a gente tem que conhecer com essas situações melódicas para encaixar no texto. Aí tem que estudar mais ainda o texto, não é só estudar para ler. Tem que marcar onde é que tem metro, onde é que tem flexa, onde é que tem interrogação, fazer todos esses encaixes. Mas o que eu quero que vocês fixem do que eu estou falando é estudar também quer dizer extrair qual é o tipo de texto que eu estou lendo, que gênero, qual é a interpretação, quais são as palavras-chave. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Vou aproveitar aqui no mão e falar do Salmo. O Salmo que texto lá. O Salmo de hoje é o Salmo 23, 22. Vocês conhecem, o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta alguma coisa, ou coisa alguma. O que é importante no Salmo? O Salmo é um poema. Parece que não, mas ele é um poema. Um poema que foi feito originalmente em hebraico, foi traduzido em forma de poema para latim e foi traduzido para português também com estrutura de poema. Se nós prestarmos atenção, nós podemos declamar como um poema o Salmo. É só a gente conseguir fazer os acentos regulares que tem. Então, aqui diz: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Gente, está marcado aqui, você no dicionário está marcado as sílabas que tem acento. Agora que eu vi, está em negrito, tem que usar elas. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Estás comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão a segurança. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungiste minha cabeça, e meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei
pelos tempos. Vocês sentiram a essência do poema? Está aqui marcado, tem negrito. Usem. Você pegar outro de outro domingo. Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Sempre assim, vocês têm a capacidade de colocar a voz no agudo e a voz no grave. Vocês têm que usar isso. E qual é a regra básica para usar isso? Quando a frase encerra sem dúvida, ou seja, ponto final, ela vai para o grave. Quando ela pergunta, ela vai para agudo. Claro que tem outras utilizações, né? De outras maneiras. Mas essencialmente é isso. E não tentem ler o texto todo no mesmo ritmo, porque o texto fica monótono. Outrora eras trevas, mas agora sou luz do Senhor. Vivei como filho da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo tem vergonha até de dizê-lo, mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela... Está entendendo? E fica tudo igual, vai ficando tudo monótono. Não é vivo. Tem interpretação no texto. Outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Vivei como os filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo? Tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz. E tudo que é manifesto é luz. Vejam, essas orientações que eu dou vêm do canto gregoriano, tá? O canto gregoriano destaca as palavras que são importantes na melodia, na quantidade de notas, na duração das notas. E as frases mais longas pedem que sejam cantadas ligeiramente mais rápido, as frases mais curtas, ligeiramente mais lento, para você equilibrar o texto. Então, se você tem uma frase gigante e outra curta, mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. Equilibre as frases, uma mais longa e outra mais curta. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Vocês estão entendendo qual é a ideia aqui? Então, para sintetizar e concluir, estudar o texto antes, colocações das vírgulas e pontos, palavras difíceis, acentos desconhecidos, tornar o texto vivo e identificar-se se é uma narração, se tem diálogo, de que gênero se trata, e interpretar o texto para que se torne vivo. Usar sempre a mesma entoação vocal é monótono. A mesma nota de entoação só é recomendável, como já vimos, se a leitura for cantada solenemente e já possui melodias próprias de articulação do texto. Use de artifício retórico. Destaque palavras importantes, faça pausas dramáticas, olhe para a Assembleia. Finja que a Assembleia não tem o folheto e precisa que você leia bem. O que acontece é que às vezes a Assembleia tem o folheto, então mesmo que eu erre uma coisa ou outra, tá bom, eles vão entender que eles estão lendo. Vão até me corrigir pelo menos. A Assembleia é chata, faz isso. Não. Pensem sempre que a Assembleia não vai ter o folheto. Quando vocês estiverem escalados, meu Deus, vai dar algum problema e não vai ter o folheto no dia. Então tem que saber bem, tem que entender bem o texto. Angelingua gloriosi, corporis mister. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês,
não testem o microfone assim. Isso danifica as caixas, isso danifica o microfone. E para além disso, as pessoas veem que você não sabe usar o microfone quando você faz isso. Você testa o microfone falando no microfone. Qualquer coisa. Alô? Jesus? Som? Até isso você pode testar o microfone. Claro, você não vai fazer isso, né? Mas não bata no microfone, tá? Eu estou falando isso que eu vejo muitas vezes testar o microfone batendo. Não é recomendável, tá? Porque danifica e porque também vão saber que vocês não sabem. Porque quem sabe usar o microfone não testa o microfone. Essa é a primeira dica. Então falem. Se não sair, não entre em pânico. Às vezes não sai, eu vejo às vezes o pânico de vocês que tem que ler. Não entre em pânico, não vai ligar o microfone. Porque geralmente é ele que muda o microfone e esquece de ligar de novo. Tá? E ele não vai deixar de fazer isso. Ele vai continuar mutando o microfone e se esquecendo de abrir na hora certa. Então, se vocês testarem assim, nós vamos dizer nada. E vocês façam dando um sorriso assim. Tá? E vocês não fiquem alô, 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 funciona, alô, alô, pelo amor de Deus, funciona, alô, ai, alô, não está funcionando, alô, alô, não funciona, muito. Alô, você saiu? Aí ele vai fazer. Até funcionar. Não entre em pânico, tá bom? É pior, você vai ficar mais angustiado, vai começar a ler tudo errado, vai ficar nervoso. Não tenha calma. Segunda coisa, não coloquem assim o microfone. Alô, Luiz, som aí, tá? Microfone do Silvio Santos, né? Oi! Nem o Silvio Santos usa mais assim o microfone. Tá botando de lapela bonitinho. Aqui não capta direito. Porque esse microfone não é um microfone de estúdio, de gravação. Esse microfone é um microfone que capta só aqui. Então, se vocês falarem aqui e estiver baixo, vocês vão virar para o técnico e ele vai fazer assim para aumentar, porque está baixo. Ele vai dizer que não dá para aumentar. Porque se ele aumentar, é microfonia. Entenderam? Então, a posição correta é assim, na direção, tá? Dessa bolinha. Coloquem assim, não coloquem assim, assim. O máximo que pode acontecer é vocês falarem assim, mas já está na direção. Aqui embaixo. Mas se vocês colocarem aqui, não vai sair. Aqui também não. Aqui vai sair. Entenderam? Então, teste posição. Terceira coisa, pense que ele não existe. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que porque é alto volume, aí fala assim: palavra da salvação, glória ao Senhor, o Senhor chegou. Fala com a voz mais baixa que ele fala para dentro, né? Porque aqui é o microfone, está microfonando, então para que eu vou falar alto? Aí a interpretação vai para o ralo, porque você tem que ficar economizando voz. Mesmo que ele exista, vocês têm que falar como se vocês estivessem interpretando como um ator que não precisa de microfone. Entenderam? Ele só é para amplificar, para as pessoas ouvirem mais longe. Vocês têm que falar bem, falar para fora, colocar o texto, interpretar. Por isso que eu disse, pensem que ele não existe. Está muito alto. Eu estou falando, está muito alto, eu interpretei, lá afasta um pouquinho, ligeiramente. Vocês têm essa capacidade aqui de está muito baixo, eu estou falando, aproxima. Pronto. A gente tem que saber usar o microfone também. A dica que eu tenho é que
sempre na frase tem uma palavra que é importante. E quando essa palavra é importante, eu olho para a plateia antes de falar ela ou depois de falar ela. Então, vou voltar aqui na leitura, na segunda leitura. Aqui está dizendo: mas tudo que é condenado torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. Você teve tempo de ler, já sabe o que vai ler, você tem tempo de olhar e falar a palavra. Ou então, desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Então tem que começar a ter essa habilidade de olhar o texto, quando voltar para o lugar certo, saber usar esse tempo, esse time que você cria para ter tempo de procurar o texto de novo. Entendeu? Mas as palavras, tem que saber, Senhor é uma palavra-chave que vai ter sempre. Esses verbos que dizem para você fazer alguma coisa, as palavras no fim da frase. Tem que fazer exegese mesmo em casa no texto. Quando da microfonia? Da microfonia quando o microfone está muito alto e o som dele entra na caixa de novo. Por que ele entra na caixa de novo quando eu estou na frente da caixa? Porque o som está mais próximo da caixa. Então toda vez que você passa com o microfone na frente da caixa, vai dar microfonia. Entendeu? Porque a microfonia o que é? É quando o som sai da caixa, entra no microfone, volta para a caixa e forma esse círculo. Que sai e entra e começa a provocar esse ruído. Entendeu? Então se eu falar errado o microfone pede para aumentar, esse som que está saindo do microfone para cá pode entrar na caixa. Entrando na caixa a microfonia começa a funcionar. Entendeu? Por isso que a gente não pode colocar muito alto os volumes de vários microfones próximos. Vão potencializar o som para entrar na caixa de novo. Vocês vão reparar que, por exemplo, aqui a caixa. A caixa fica aqui. Ela está distante dos microfones. E tem uma caixa ali montada, tá vendo? E tem uma caixa lá atrás pra gente ouvir. E tem fone. Que a caixa que vai para lá não pode voltar pra gente, senão retroalimenta a microfonia. Tem uma caixa atrás pra gente, que a gente chama de retorno, é a caixa que a gente vai ouvir. Depende de como está equalizado. Se o microfone está mais agudo, ele fica. Se for um som, um instrumento mais grave, aí vai ficando grave. A missa extraordinária é tudo cantado em latim, inclusive o gregoriano, que são as partes cantadas na missa. Mas ela é toda cantada, ou cantada como melodia gregoriana, ou como eu cantei aqui, o reto tom da leitura.